A batida na porta ecoou pelo meu apartamento como um sinal de algo que ia mudar tudo. Quando abri, lá estava Rafael, o meu vizinho do lado, com o laptop nas mãos e o rosto marcado por uma preocupação que eu nunca tinha visto nele. Alexandre, desculpa incomodar a esta hora, mas preciso da tua ajuda urgente. O meu computador parou de funcionar e tem ficheiros importantes que não posso perder. Era uma noite quente de verão em Alfama, as ruas estreitas de Lisboa cheias do som distante do fado vindo de algum restaurante turístico. Eu, Alexandre, trabalhava como consultor de TI freelancer e vivia sozinho no terceiro andar de um prédio antigo com varandas de ferro forjado. Rafael morava ao lado há 2 anos. Trocávamos cumprimentos no corredor, falávamos do tempo ou dos gatos que vagueavam pelos telhados. Ele era designer gráfico, sempre com um sorriso educado, mas naquela noite os seus olhos castanhos pareciam carregados de algo mais profundo. Claro, entra, disse eu, abrindo a porta. O apartamento cheirava a café recente e ao aroma de pastel de nata que eu tinha comprado na pastelaria da esquina. Rafael sentou-se à mesa da cozinha, colocando o laptop velho sobre a superfície de madeira. Enquanto eu abria o aparelho, ele ficou em silêncio, os dedos tamborilando nervosamente. Comecei o diagnóstico. O disco rígido estava com problemas, mas nada que não pudesse resolver com algumas ferramentas e paciência. Vai demorar um pouco, avisei. Queres um café? Ele aceitou e, enquanto a máquina trabalhava, a conversa começou a fluir. Falámos do bairro, das mudanças em Lisboa, de como o turismo estava a transformar Alfama. Rafael contou-me que viera do norte, de uma pequena vila perto do Porto, onde a vida era mais tradicional. Aqui é diferente, disse ele com um suspiro. As pessoas são mais abertas. À medida que a noite avançava, o laptop começou a reiniciar. Eu recuperei os ficheiros e, por acidente, vi uma pasta com nome pessoal. Não abri, claro, mas Rafael notou o meu olhar. Podes ver se está tudo lá, pediu ele, a voz baixa. Foi então que ele começou a abrir-se. Alexandre, eu tenho guardado um segredo há anos. Não sei por que te estou a contar isto agora, mas depois de tudo o que aconteceu hoje. Ele parou, respirou fundo. Sou gay. E a minha família não sabe. Eles pensam que sou o filho perfeito que vai casar com uma mulher um dia. Cada vez que vou a casa, sinto que estou a mentir para as pessoas que mais amo. As palavras saíram como um desabafo longo. Contou-me sobre a pressão, os tios que faziam comentários homofóbicos nas festas de família, a mãe que perguntava constantemente sobre namoradas. Mesmo em Portugal, onde o casamento gay era legal há anos, para algumas famílias do interior as coisas não mudavam tão depressa. Eu ouvia em silêncio, surpreso mas não chocado. Nunca tinha pensado muito sobre o tema, sempre ocupado com o meu próprio trabalho e uma vida solitária após o fim de um relacionamento com uma ex-namorada há anos atrás. Não sei o que dizer, Rafael. Mas obrigado por confiares em mim. O laptop estava reparado. Os ficheiros salvos. Mas aquela conversa não terminou ali. Ficámos a falar até altas horas, sobre medos, desejos reprimidos, a luta diária para ser quem se é. Quando ele se levantou para ir embora, já passava da meia-noite. Obrigado, Alexandre. Não esperava encontrar alguém como tu. Os nossos olhares cruzaram-se por um segundo mais longo do que o normal. Senti algo estranho no peito, uma curiosidade nova. Fechei a porta e fiquei a pensar naquilo tudo. A vida simples de vizinho tinha acabado de ganhar uma camada inesperada. No dia seguinte, o bairro acordou como sempre, com o cheiro de pão fresco e o som dos elétricos subindo as colinas, mas para mim algo tinha mudado. Nos dias seguintes, Rafael começou a aparecer mais. Trouxe um vinho para agradecer, depois convidou-me para um café na varanda. Falávamos de tudo, do trabalho dele em campanhas publicitárias, do meu suporte a empresas pequenas. Mas sempre voltávamos ao tema do segredo. Ele descrevia a solidão de esconder quem era, o medo de ser rejeitado. Eu, que sempre me considerara heterossexual sem dúvidas, comecei a questionar as minhas próprias amizades e as emoções que nunca tinha explorado. Uma tarde, enquanto estávamos na varanda a ver o Tejo ao longe, ele disse: "Sinto que contigo posso ser eu mesmo pela primeira vez em muito tempo." Eu não respondi imediatamente. O sol batia nas fachadas coloridas dos prédios, e o ar estava cheio de possibilidade. Mas no fundo, sabia que aquela amizade estava a evoluir para algo que eu ainda não compreendia totalmente. O laptop tinha sido só o começo. O que viria a seguir ia testar não só Rafael, mas também os meus próprios limites e a forma como via o mundo. A rotina mudou sem que eu percebesse. Rafael e eu passávamos tardes inteiras a caminhar pelas ruas de Lisboa, parando em cafés escondidos onde o cheiro de expresso se misturava com conversas profundas. Ele contava-me histórias da sua infância no norte, das festas de São João onde tinha de sorrir enquanto os primos falavam de namoradas ideais. Eu, por minha vez,
Falava das minhas dúvidas crescentes, daquela sensação estranha que surgia sempre que ele ria ou tocava o meu ombro por acaso. Talvez eu também esteja a descobrir coisas sobre mim, admiti uma noite, enquanto o fado ecoava de um bar próximo. Rafael não pressionou. Apenas sorriu e disse: o importante é não ter medo de sentir. Certa manhã de domingo, ele propôs um passeio a Sintra. Pegámos o comboio e subimos até ao Palácio da Pena, onde o ar fresco das montanhas contrastava com o calor da cidade. Caminhávamos lado a lado pelos jardins, e pela primeira vez senti o coração acelerar quando as nossas mãos se roçaram. Não era só amizade. Era algo mais profundo, uma atração que eu nunca tinha permitido existir. Sentados num banco com vista para o Vale Verde, ele olhou-me nos olhos e disse baixinho: gosto de ti, Alexandre. Mais do que como amigo. Eu hesitei, mas respondi com sinceridade: eu também sinto algo, mas estou confuso. A minha família em Beja é tradicional, como a tua. Como vamos lidar com isto? A conversa prolongou-se durante o regresso a Lisboa. Falámos de como Portugal tinha avançado nas leis, mas nas famílias do interior o preconceito ainda pesava como uma sombra. Rafael partilhou que já tinha perdido amigos por causa de mal-entendidos semelhantes. Eu comecei a imaginar como seria assumir aquilo em voz alta. No dia seguinte, no meu trabalho remoto, as linhas de código pareciam desfocadas. A minha mente voltava sempre ao momento em Sintra. Pela primeira vez, questionei o meu passado, as namoradas que nunca me completavam, o vazio que eu atribuía ao stress. Rafael enviou uma mensagem simples: obrigado pelo dia de ontem. Estou aqui se quiseres falar. Aquela amizade, que nascera de um laptop avariado, estava a tornar-se o centro da minha vida. Mas com ela vinham medos novos, e se a família descobrisse? E se eu perdesse tudo o que construíra? As semanas passaram e os encontros tornaram-se mais frequentes. Jantávamos em casa um do outro, cozinhando pratos simples como bacalhau à brás e partilhando garrafas de vinho verde. Rafael falava dos projetos criativos que o faziam sentir vivo, e eu abria-me sobre a pressão do trabalho freelance. Aos poucos, a minha identidade começava a ganhar forma nova. Uma noite, depois de um filme na varanda, ele pegou na minha mão e não a soltou. Não dissemos nada, mas o silêncio era cheio de compreensão. O bairro de Alfama continuava o seu ritmo, com os turistas a fotografar as ruas e os moradores a cumprimentar-se, mas dentro do meu apartamento o mundo mudara. Eu já não era o mesmo Alexandre de antes. A conversa após o concerto do laptop tinha desencadeado uma cadeia de questionamentos que me levavam cada vez mais perto de uma verdade que eu temia e desejava ao mesmo tempo. O outono chegou a Lisboa com chuvas suaves e folhas amarelas nos passeios. Rafael e eu tínhamos estabelecido uma rotina de confidências que me fazia sentir mais leve. Certa tarde, ele convidou-me para um fim de semana em Sintra novamente, mas desta vez com intenção clara. Subimos ao Castelo dos Mouros e, no topo, com o vento a agitar os nossos cabelos, ele virou-se para mim e disse: quero tentar, Alexandre. Quero ver onde isto nos leva. O meu coração bateu forte. Respondi com um beijo tímido, o primeiro, cheio de ternura e medo. Não foi dramático, apenas sincero, como se o mundo inteiro tivesse parado por um instante. Regressámos à Alfama de mãos dadas no comboio, conscientes de que algo tinha mudado para sempre. Mas a realidade familiar não tardou. Os meus pais anunciaram uma visita de Beja para o fim de semana seguinte. A mãe, com o seu jeito tradicional, perguntava sempre quando eu ia arranjar uma boa rapariga. Rafael percebeu a tensão e ofereceu-se para ficar discreto. Durante o jantar em minha casa, a conversa girou em torno de casamentos e netos. Eu sorria, mas por dentro sentia o peso da mentira. Depois de eles partirem, Rafael abraçou-me e disse: não tens de escolher agora. Mas não podes viver escondido para sempre. Aquelas palavras ecoaram durante dias. No trabalho, um colega notou as minhas mudanças de humor e perguntou se estava tudo bem. Contei-lhe vagamente sobre um amigo especial, sem detalhes. Ele riu e disse que entendia, mas algo no seu olhar me deixou inquieto. Rafael e eu continuávamos a construir o nosso laço, passeios pelo Parque das Nações, jantares em casas de fado onde a música falava de saudade e esperança. Cada momento romântico, um olhar prolongado, um toque discreto, fortalecia a minha convicção. Eu estava a despertar para uma versão de mim mesmo que sempre existira, mas que a sociedade e a família me tinham ensinado a ignorar. O segredo que Rafael revelara naquela noite do laptop agora era nosso, e trazia consigo a promessa de uma vida mais autêntica, mesmo que o caminho estivesse cheio de obstáculos. A crise chegou de forma inesperada. Os meus pais voltaram para outra visita e, durante um almoço, o meu colega do trabalho apareceu por acaso no café onde estávamos. Ele mencionou, inocentemente, ter visto Rafael e eu juntos num bar. O silêncio que se seguiu foi pesado. A minha mãe perguntou diretamente: quem é esse Rafael? Eu gaguejei uma explicação, mas o olhar do meu pai dizia tudo.
Não podes estar a falar a sério, filho. Isso não é vida para ti. A conversa terminou em lágrimas e portas batidas. Rafael, ao saber, ficou devastado. Eu não quero ser a causa da tua dor, disse ele uma noite, com voz trêmula. No dia seguinte, no escritório, o colega espalhou rumores discretos. O ambiente ficou tenso, e eu perdi um contrato importante por causa da distração. Rafael propôs o sacrifício: talvez seja melhor eu voltar para o norte por uns tempos. Assim tens espaço para resolver com a família. A ideia de perdê-lo doía como nada antes. Eu passei noites em claro, revivendo todas as conversas desde o laptop. A traição do colega, a rejeição familiar, o medo de Rafael, tudo se acumulava num nó que ameaçava sufocar-me. Mas no meio da escuridão, uma clareza surgiu, eu não podia mais esconder. Liguei a Rafael e disse: não vás. Vamos enfrentar isto juntos. A decisão foi o ponto de viragem. O conflito atingira o pico, mas também abrira caminho para a escolha que definiria o resto das nossas vidas. A reconciliação não foi fácil, mas aconteceu aos poucos. Confrontei os meus pais por videochamada, explicando com calma quem eu era e o que sentia por Rafael. Houve lágrimas, silêncios longos e perguntas difíceis, mas também um vislumbre de aceitação. Queremos que sejas feliz, filho, disse a minha mãe por fim. Rafael regressou à varanda de Alfama com um sorriso tímido, e abraçámo-nos como se tivéssemos sobrevivido a uma tempestade. O bairro continuava o seu ritmo, mas nós dois tínhamos mudado para sempre. Os meses seguintes trouxeram crescimento. Rafael conseguiu um projeto maior e eu equilibrei o trabalho com mais tempo para nós. Passeávamos de mão dada pelas ruas, sem medo. A amizade inicial transformara-se em amor verdadeiro, forjado em conversas honestas e escolhas corajosas. O laptop avariado tinha sido o catalisador, mas a verdadeira reparação fora a das nossas almas. Lisboa, com as suas colinas e o rio Tejo, testemunhava a nossa jornada, de segredos escondidos a uma vida assumida. O verdadeiro amor entre homens consegue superar preconceitos familiares e sociais em Portugal. Verdadeiro ou falso?